Olá amigos, vamos para mais uma aula da nossa disciplina de Química, falando sobre equipamentos utilizados em laboratório. É claro que não vamos falar de todos os equipamentos existentes, porque são muitos equipamentos. Vamos falar dos principais que são mais utilizados no laboratório de Química, que pode ser que vocês encontrem no dia a dia de vocês, no exercício da profissão de vocês, tá bom? Mas por que nós utilizamos diferentes equipamentos no laboratório? Porque cada equipamento tem a sua função. Então, como meio de segurança, nós temos que saber a função daquele equipamento para utilizá-lo de maneira mais correta, tá bom? Começando aí pelo tubo de ensaio. O tubo de ensaio é um equipamento muito utilizado mais no laboratório de biologia, mas também em química é muito utilizado para reações em pequena escala, tá bom? Eles podem ser aquecidos nesse bico de Bunsen, que é uma chama, normalmente ligada a um gás, né? A uma estrutura de gás, é uma chama incandescente que pode ser utilizada para queima. Então, tem várias utilidades para o bico de Bunsen, mas, por exemplo, poderia fazer uma reação química em pequena escala dentro de um tubo de ensaio. Tomar cuidado ao aquecer o tubo de ensaio, porque se ao aquecer o tubo de ensaio tem que fazer movimentos circulares sobre o bico de Bunsen, porque senão corremos o risco de romper o vidro do tubo de ensaio. O segundo equipamento é o Becker, ou copo de Becker, que ele é muito utilizado. Nas minhas aulas de Química é o equipamento que eu mais utilizo, né? É uma vidraria que eu utilizo em maior quantidade, porque ela tem inúmeras funções. Por exemplo, serve para reações químicas, dissolução de solução, reação de solubilidade, precipitação. Então tem várias utilidades e pode ser aquecida sob uma chapa de aquecimento, tá bom? Outro recipiente muito utilizado, o Erlenmeyer. O Erlenmeyer, ele é um equipamento que pode ser utilizado assim como o Becker que a gente viu anteriormente. A diferença do Erlenmeyer para o Becker é que ele tem uma boca mais estreitada, um gargalo. Por quê? Porque evita respingos em caso de reações que possam ter aí, que podem eliminar alguma substância, que pode correr uma corrosão, uma queima, então ele evita esse respingo, porque ele tem o bico afunilado, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos para agora o nosso próximo equipamento. Vamos lá, balão de fundo chato e balão de fundo redondo. São dois balões que são utilizados. Percebe-se que o balão de fundo redondo ele é utilizado como uma base para poder mantê-lo em pé, né? Porque senão ele cai. E o de fundo chato ele consegue ficar parado sobre uma mesa, por exemplo, uma bancada. O balão de fundo chato, como o balão também de fundo redondo, eles podem ser utilizados para reações químicas, que podem desprender gases, que podem ser eliminar gases, né? Que são voláteis. No caso, eles são tampados, né? Evitando assim que a reação tenha perca de gases, tá bom? Um outro equipamento bem básico aqui é uma balança semi-analítica, tá bom? Essa balança semi-analítica, ela pode ser utilizada para medições diversas aí, né? De componentes de massa sólidos ou líquidos não voláteis, tá bom? Ela mede uma precisão bem baixa de gramas, miligramas, microgramas, então ela permite várias análises de peso, estudo da massa, tá bom? E abaixo eu tenho a balança analítica, que é diferente da balança semi-analítica, porque a balança analítica ela tem essa cápsula, essa estrutura que deixa fechado o que está sendo pesado, o que está sendo calculado a massa no interior do recipiente. Qual que é a vantagem dessa cápsula que fecha esse ambiente? Ele impede que tenha uma perturbação externa, por exemplo, dependendo de uma estrutura que for fazer uma medição, se for muito pequena, o vento pode alterar a medição, né? Então, estando numa cápsula fechada, a medição é mais precisa do que a semi-analítica. Almofariz ou grau com pistilo e vidro de relógio. Almofariz e pistilo é utilizado para trituração. Parece aquela estrutura que a gente tem na cozinha de casa para moer, a gente utiliza para moer coisas da área de culinária. É bem parecido, mas essa é específica de laboratório, ela é feita de porcelana, né? E ela é bem resistente para fazer essa trituração e pulverização de sólidos. E o vidro de relógio, como o próprio nome diz, ele é um pouco inclinado, ele parece meio oval, né? É porque ela permite a gente colocar sobre ele algumas estruturas pequenas, né? Só que ele não pode ser aquecido diretamente aí numa chama. O balão volumétrico, como o próprio nome diz, ele parece um balão mesmo, né, de cabeça para baixo. Ele tem um medidor de volume. Esse balão, por exemplo, de 100 ml, ele tem uma marquinha que é exatamente os 100 ml, para você fazer misturas e soluções em laboratórios, tá bom? Agora eu tenho a bureta.
A bureta também é um aparelho utilizado em análise volumétrica, por exemplo, titulações. Uma bureta é um instrumento de medição e transferência rigorosa de volumes de líquidos, né? Eu quero fazer uma transferência de um volume específico de um recipiente para outro, posso utilizar uma bureta. A proveta graduada, ela é muito utilizada. Como a gente pode perceber, ela tem graduações, quer dizer, ela tem divisões em ml, tá bom? Ela serve para medir e transferir volumes variáveis de líquidos. Não pode ser aquecida porque o seu vidro não é resistente ao calor. Tá bom? Pipeta graduada e volumétrica. Então tem duas pipetas. A pipeta é como se fosse um pinga-gotas. Tá bom? E aquela que é graduada, ela tem várias graduações que você percebe nessa imagem. Ela tem muita graduação em volumes bem pequenos. Já a pipeta volumétrica, ela não tem graduação, ela tem uma única marcação de um volume único, fixo. E a pera ou pipetador é a estrutura que é utilizada para você poder sugar e eliminar os líquidos que estão dentro da pipeta, tá bom? Condensador. Aqui tem uma imagem, na verdade não é real, né, do condensador. É uma estrutura bem simples, né, mas que é muito útil porque ela é utilizada no processo de destilação, tá bom? A piceta ela tem por utilidade o seguinte, normalmente ela é utilizada para limpar recipientes. Quando a gente utiliza o laboratório no final de uma aula, no final de uma atividade que a gente está realizando no laboratório, ela é utilizada normalmente para fazer essa higienização de outros instrumentos. O funil e papel de filtro. O funil é um funil simples, igual ao semelhante que a gente utiliza na nossa casa. A diferença é que ele é de vidro, né? E ele pode ser utilizado com esse papel de filtro, que pode fazer aí uma filtragem ainda mais em pequena graduação de algum composto, por exemplo, separação de líquido e sólido. O Kitasato, né? Esse instrumento tem esse nome estranho, né? Ele é utilizado para fazer uma filtração a vácuo. Vocês percebem que do lado aqui tem um tubo que é ligado é como se fosse um Eleymer com tubo. Aí você tira toda o gás que existe aqui dentro e deixa a vácuo e aí força a passagem do substância que está sobre o filtro, forçando a filtração a vácuo, tá bom? E aí nós temos também em cima o funil de Buchner, tá bom? Esse funil de Buchner, né? Ele é utilizado aí junto com o Kitasato para filtração a vácuo. E o último equipamento que a gente vai ver aqui é o agitador misturador eletromagnético, ou melhor, misturador magnético. Ele normalmente é utilizado com um peixinho, que é uma estrutura de ímã, que eu não coloquei na imagem aqui, mas é utilizado normalmente junto, uma barra magnética com um ímã, que permite a mistura de substâncias. Ele é muito interessante, bem legal, muito utilizado nos laboratórios. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus.